Juliana Rosa com a gente para falar, é claro, do anúncio de corte de 15 bilhões de reais no orçamento de 2024. Era um anúncio aguardado e feito ontem pelo governo. O que você tem para a gente, Ju, em termos de análise, as pessoas com quem você já conversou até aqui? Bom dia. Bom dia, tudo bom, Sheila, Carlinha? Oiê. Bom dia, Fábio. Bom Bom dia aí dia. para os nossos ouvintes. Estou olhando aqui já a abertura do dólar, porque ontem o dólar subiu muito, fechou valendo 5,58, R$ 5,58, e depois do fechamento do dólar, que o governo anunciou o corte de gastos de 15 bilhões de reais. E agora de manhã, olha só, a reação é positiva depois de fechar em 5,58, o dólar acabou de abrir, está valendo agora R$ 5,53. Esse corte que foi anunciado ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de 15 bilhões de reais, ele mostra um esforço para poder mostrar que o governo está em direção ao cumprimento da meta de equilíbrio das contas públicas. Foi um movimento muito importante, primeiro porque o mercado achava que o governo, nesse momento, faria algum corte, mas um corte até menor do que esses 15 bilhões, estava se falando aí em torno de 10 bilhões, e o governo anunciou, portanto, esse corte de 15 bi, mas também o fato de que a gente veio de uma semana que foi muito tumultuada depois das falas do presidente Lula de que, minimizando, né, de que se a meta não fosse prioridade, tivesse outras prioridades, que a meta poderia não ser cumprida, enfim, deu a entender, depois ele falou, né, que o governo sim estava comprometido com o cumprimento da meta, enfim, meio que deu uma minimizada assim, na importância de cumprir essa meta do equilíbrio das contas públicas agora para 2024. Foi uma meta que o próprio governo criou, né? Ninguém impôs essa meta para ele, e o que a gente está vendo ao longo do ano é que o governo está gastando muito mais do que havia se comprometido, principalmente em despesas que são difíceis de cortar. Você tem mais benefícios previdenciários, você tem mais obras, enfim, você tem uma série de gastos aqui que o governo precisava dar alguma sinalização de que ia frear o ritmo de gastos, porque a conta já não estava fechando em relação ao tamanho da arrecadação. E a própria arrecadação também, ela depende daqui até dezembro, pelos cálculos que o governo fazia, também estava abaixo do que o governo tinha calculado, ainda depende, de fato, da situação melhorar. Então, o governo tinha que dar alguma sinalização nesse momento de que ia fazer um contingenciamento, parte foi contingenciamento, a maior parte foi bloqueio mesmo, que é o fato de que as despesas cresceram demais e ele precisa bloquear o gasto em outras áreas. Isso não vai ter como voltar, principalmente porque o que mais cresceu em termos de volume financeiro foi gasto com previdência. E aí você não tem como cortar, conceder menos ali, você vai ter que cortar em outras áreas, né? Por isso que tem essa discussão ali, porque outras pastas não querem que a tesourada passe na pasta dela. Desses 15 bilhões, ainda faltam pelo menos aí uns 13 bi, e dependendo aí do cálculo de cada casa, aí no máximo 15 bi a mais o governo vai ter que anunciar para cumprir a meta do déficit zero. Lembrando que a meta do déficit zero, né, que é gastar a mesma coisa que arrecadar, ela tem uma margem de tolerância, que o governo estaria ainda assim dentro da meta, mesmo se tiver um déficit de 28,8 bilhões de reais. Então o governo já está contando com essa margem de tolerância, né, essa margem de erro, tipo pesquisa eleitoral, ele já está contando com o piso mínimo. Ele está falando, vou cumprir a meta e vou entregar o resultado das contas públicas com um déficit, vou entrar no vermelho em 28 bilhões de reais. Ainda assim, esses 15 bi seriam insuficientes. O governo teria que anunciar ainda, daqui até o fim do ano, algum corte a mais, provavelmente perto dessa magnitude aí dos 15 bilhões. O que os analistas estão dizendo agora é que foi importante esse passo, né, essa primeira batalha aqui do momento, foi uma vitória ali da equipe econômica, conseguiu convencer o presidente Lula da importância de fazer esse movimento, conseguiu agora de manhã, a gente já vê, acalmar o dólar,
Enfim, mas é uma batalha longa, né? Essa batalha das contas públicas. A gente sabe que não acaba por aqui, são muitas negociações, principalmente políticas, porque cada vez que o governo quer cortar, a gente viu nessa semana o próprio ministro da Defesa, o Múcio, ele já foi lá pedir uma reunião para preservar a pasta da defesa, e cada vez que o governo vai mexer em algum tipo de subsídio tributário, a gente vê a chiadeira que é. O Brasil tem quase 600 bilhões de reais só em subsídio tributário. É muito dinheiro. Você imagina se cortasse metade disso, 300 bilhões, a quantidade de dinheiro que ia sobrar para fazer tudo que é programa social possível. Mas cada jabuti, né, como eles chamam, que eles vão tirar da árvore, eles não conseguem, porque tem uma chiadeira, o setor tal que reclama, é o outro setor que reclama. Por isso que o Haddad está sendo conhecido como Taxade, né? Porque na prática tem vários subsídios que realmente não fazem muito sentido. Você tem que tirar, porque subsídio você tem que ver se está tendo retorno para a sociedade, né? Subsídio olha, eu vou te dar um benefício para você pagar menos imposto, mas você tem que gerar mais emprego, por exemplo, né? E tem muitos benefícios que não têm menor retorno para a sociedade. Então, tem que ter uma discussão de verdade, só que a crítica é válida, porque, na prática, significa um aumento de impostos para as empresas que podem perder esses benefícios, né? Então, não é uma discussão fácil. E o governo também tem que dar seu exemplo cortando na sua própria folha, cortando na carne, que é olhar quais são as suas despesas fixas e discutir aonde que também precisa melhorar o equilíbrio fiscal nessa parte de corte de gastos com reformas estruturantes, né? Não só aumentando impostos para valer, que na prática é uma discussão que é válida, né? Mas que obviamente representa um aumento de imposto. Mas enfim, foi um passo importante. Né? Não, só para amarrar tudo aqui, né, Ju? E pelo jeito não está na mesa essa discussão a respeito de redução de despesas, né? Porque ontem, na entrevista concedida pelo Haddad, ele falou: olha, vai ter bloqueio, só não vai ter se tiver uma redução super expressiva nas despesas, o que não está num horizonte próximo. Poderia ter ele já deu a discussão, deixa, né? Já deu a deixa, essa discussão poderia acontecer. Na segunda-feira. O que é muito difícil, Carlinha, é que eu até chamo para o meu programa amanhã, no Economia para Você, aqui na rádio 10 da manhã, e converso com a Paula Magalhães, economista, e a gente vai destrinchando que dentro dessas despesas, assim, o que mais se gasta é previdência. E o segundo é folha de pagamento. O que está dentro dessa folha de pagamento? É gasto com judiciário, com militares, que é o que a gente tem falado, mas o próprio governo tem uma dificuldade de enfrentar politicamente esses grupos, essas castas, né? Então a sociedade precisa cobrar, a sociedade precisa saber onde é que está esse dinheiro que pode ser cortado sim, e cobrar, né? Nossa, então programa super importante nesse fim de semana, Economia para Você, da Juliana Rosa, a partir das 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília, aqui na Band News FM, certo, Ju? Combinado. Boa Beijo. Propaganda, obrigada. Gostei na sua voz, como é chique. Coisa linda. Beijo, Ju. Segunda-feira tem mais, né? A gente vai ter os detalhes sendo divulgados também aqui desse relatório do ministro da Fazenda, ministra do Planejamento. Então a Ju volta no fim de semana e na segunda-feira ao vivo. Beijo pra você. Valeu, Ju. Um beijo.